Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, a paz do Senhor para você que está aqui conosco em mais um episódio do nosso RenovaCast, aqui no canal Renovo da Alma, aqui no YouTube. Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção, graças a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Deus é bom, pastor? Amém? Deus é bom, amém. Deus é bom, graças a Deus, e a bondade de Deus se manifesta todos os dias, em todos os momentos conosco. Não é verdade, pastor? Nós acordamos hoje, pastor, é vitória de Deus, não é verdade, pastor? Amém. Acordarmos aí é uma grande satisfação, um grande prazer, e Deus te deu essa dádiva, Deus me concedeu essa dádiva, pastor, cada um de nós, estarmos aqui em mais um dia, em mais uma ocasião oportuna, e o que eu tenho feito? Renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção. O que eu tenho... Jesus Cristo está voltando. Prepara-te, viu? O que eu tenho feito em agradecer a Deus. Muitas vezes a gente acaba focando a nossa vida, muitas vezes ali nos aspectos circunstanciais da vida, aquilo que a gente ainda não alcançou, aquilo que a gente ainda não atingiu, ainda não conseguiu conquistar, galgar. Aí bate a preocupação, bate certas situações e você não olha para o que você já conseguiu realizar, por aquilo que você já conseguiu conquistar, por aquilo que você já implementou na sua vida. Observe, olhe à sua volta, olhe para dentro de você e observe o maior tesouro que tem, está dentro de você. É você. A Bíblia nos diz lá em 2 Coríntios 4, verso 7, temos, porém, um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, mude o seu olhar, pare de ficar aí, muitas vezes reclamando da vida, murmurando, praguejando. Isso não vai te levar a nada, ou vai para uma situação pior, estarrecedora, que é o que nos ensina o salmista no Salmo 42, versículo 7, a parte A, onde ele diz, um abismo chama outro abismo. Reclamar é o que? É um abismo. E quanto mais você reclama, mais situações semelhantes a esta você acaba atraindo para você. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina a andarmos na contramão dessa situação. E qual é a contramão? É agradecer. E ele expressa isso de forma categórica, convicta, em 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então dê graças a Deus. Agradeça ao Senhor. Em tudo, até nas situações adversas, complicadas, difíceis, que a vida proporciona. Porque lá, mesmo nessa situação difícil, você pode extrair algo de bom, algo de valor, que vai engrandecer na tua vida ou engrandecer você ou te trazer algum proveito durante o seu viver. Agradeça. Deus te abençoe. Eita, olha, Jesus está voltando. Você tem se preparado? Preparação, nós temos que estar prontos. Nós não sabemos quando ele virá. Paulo nos faz um alerta lá em Romanos 13, verso 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no início abraçamos a fé. Romanos 13, verso 11. Ele relata também lá em Efésios 5, verso 14. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Não é mais tempo de ficarmos brincando, cocheando em dois pensamentos. Não, de maneira alguma. Temos que tomar uma decisão. Me faz lembrar lá de Joel 3, versículo 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor se aproxima no vale da decisão. Graças a Deus. Eita, graças a Deus por mais essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede. Seja bem-vindo. Eu te convido a se inscrever no canal. Se inscreva no canal Renovo da Alma. Tem embaixo o botão inscrever. Você clica no botão inscrever. Logo em seguida vai aparecer um sino, você clica no sino. Depois vai aparecer a palavra todas, aí você clica na palavra todas para ser avisado quando surgirem novos vídeos no canal, novos podcasts, novas lives, novas frases, novas postagens, viu? E entra no nosso canal aí, são mais de 14 mil vídeos para abençoar a sua vida. Com as mais diferentes mensagens, palavras de oração, frases, postagens, bem como nosso podcast aí que já está no... acho que esse é o 28º, 29º episódio. Estamos aí, né,
levando a palavra de Deus através da propagação da palavra, conversa boa, agradável aqui com os nossos convidados. Você pode aí visitar todos os nossos podcasts, cada mensagem, cada conversa, Deus irá falar profundamente a sua vida, amém? Deus te abençoe. Estamos aqui, então, mais um podcast, e vamos aqui, a gente iniciarmos a conversa com o nosso convidado, apresentar aqui os livros que o Senhor nos deu a graça de escrevermos, e para a glória de Deus, e te convidar a adquirir um dos nossos livros. Você pode aí, cara, você pode digitar aí embaixo, quero comprar, que a gente vai entrar em contato com você. Ó, o primeiro livro, Radiografia para o Líder. Tem como subtítulo o Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Olha, todos nós, eu sempre gosto de falar, também a pessoa quando fala assim de liderança, né? Aí vê aquela pessoa numa posição assim elevada, não, líder é aquele, não, você também é líder, todos nós somos líderes. Onde você está inserido, você assume um papel de liderança. E nós temos que observar como líderes, pelos mais diversos ambientes que nos venhamos a circular, sejam ambientes profissionais, familiares, das mais diversas esferas que a sociedade estará aí a nos apresentar, eu tenho que ver como eu tenho me comportado nesses ambientes. E primeiro eu tenho que, para isso, observar, fazer uma radiografia, aqui é o convite para isso, uma radiografia para o líder, analisar de forma interna, né? Lendo aqui apenas um fragmento do primeiro parágrafo, diz o seguinte, sabe-se que radiografia é um mecanismo que auxilia no diagnóstico e tratamento de problemas, visto que se extrai algo internamente externando, ou seja, trazendo a visibilidade com o intuito da resolução. Então, talvez algumas problemáticas que ocorrem aqui do lado externo se iniciam internamente. Então, é um convite para mim, para você. Segundo o livro, Líder, quem você representa? Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Quem você está representando nesta vida? Observe, nós somos chamados. Todos nós temos uma missão neste mundo. Nós viemos deste mundo com uma missão. Você já sabe qual é a missão, qual o propósito que você veio? Leia o livro. Adquira o livro. Deus despertará em você. Segundo livro, terceiro livro, Líder, quem é você? Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Quem é você? Quem é você? Você sabe quem é você? Então a gente passa a vida ocupada em diversos afazeres, em diversas situações, em diversos aspectos, correndo atrás de tantas coisas nessa vida, que não é errado, de maneira alguma, de maneira alguma. Conquiste o mundo, nós somos conquistados, somos chamados para sermos grandes conquistadores. Mas as pessoas acabam se perdendo no percurso da sua jornada e quando estão sozinhas em casa, batem muitas vezes algumas situações de vazio existencial, indagações, questionamentos, acabam povoando a sua mente porque elas não sabem quem elas são. Elas apenas projetam externo algo que as pessoas dizem que elas são. Mas você tem que se conhecer. É o primeiro passo. É a primeira atitude que nós devemos ter na vida e é de fundamental importância para tudo, até para nós enfrentarmos os adversários e inimigos que se levantam contra nós. Tem uma frase que eu observei no livro, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, acho que é assim a pronúncia do escritor, general chinês, onde ele diz, olha, se você conhece a si mesmo e conhece o inimigo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Mas se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha também sofrerá uma derrota. Mas se você não se conhece, nem conhece o inimigo, perderá todas as batalhas. Então, olha aí a importância de se conhecer. De saber entrar profundamente dentro de você. Para saber os teus limites, tuas limitações. E para isso é necessário um espelho para você se contemplar e refletir. Para observar onde você está, o que você está fazendo e como você deveria proceder na vida. É uma reflexão. Deus te abençoe, então, adquirindo os nossos livros aí, com certeza Deus irá falar profundamente ao seu coração. Pois bem, estamos aqui em mais um RenovaCast. RenovaCast, mais um episódio maravilhoso. O nosso convidado aqui especial, né? Ilustre convidado abençoado. Rapaz, só Deus para recompensar, né? A disposição, né? Pastor aí, é o que a Bíblia ensina, né? Salmo 92, versículo 14, né? Ainda na velhice, né? Ainda dar um fruto. Pastor aqui frutificando em todas as áreas da sua vida e aqui também, nessa área também, a paz sempre disposto, né?
com alegria, satisfação em trazer, compartilhar aqui as suas experiências para nos ajudar. Sim, é bom, é importante você parar para sentar, ouvir, com certeza você vai crescer, né? E o pastor Antônio Carlos mais uma vez aqui conosco. Pastor Antônio Carlos, seja bem-vindo em nome de Jesus e já inicia nosso podcast com oração. Amém, graças a Deus. Vamos orar, pedir a Deus, nosso Pai, para que nos ajude. Pai nosso que estás no céu, em nome do teu santo Filho Jesus Cristo, estamos aqui nessa tarde, Senhor, para falar do teu reino, do teu amor, da tua grandeza, do teu poder. E nós te pedimos, Senhor, a tua sabedoria, Pai, que o teu Santo Espírito possa inspirar a cada um de nós, Senhor, para que nós possamos, Senhor, falar aquilo que o Senhor quer, que o Senhor deseja. Por isso, Pai, nós oramos a Ti, pedimos, repreendemos toda ação maligna, toda obra do mal, que cai por terra e desapareça deste ambiente, que o teu Espírito possa reinar aqui. E convidamos a todos, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Amém, graças a Deus. Pois bem, estaremos tratando aqui a respeito do tema de hoje sobre perdas, né? Perdido, né? A vida, também a gente se encontra perdido aí nas mais diversas situações, né? Por exemplo, Jesus veio nos achar, estávamos perdidos, né? Então, perdas, né? E dentre essas perdas, a perda muitas vezes que nós vamos observar no decorrer da conversa aqui, que a gente, quando toma a decisão lá de Cristo, talvez se perde na caminhada e não observa que talvez a gente enfrenta uma guerra, né? Esquece disso aí. Então, nós temos que observar que, analisar, refletir dentro de estar perdido, de perdas, algo assim que venhamos a refletir. É para uma reflexão, né? Porque aqui, pastor, a gente observa que a Bíblia ela vai descrever em diversas passagens, né? Questão de perdas, né? A gente observa que o caso de José, né? José perdeu o convívio com o pai, né, pastor? José perdeu o convívio. Como foi essa perda lá? Partiu dele essa questão de ele ter perdido o relacionamento com o pai, ou foi alguém terceiro que de certa forma interveio ali e fez com que ele perdesse essa intimidade, essa aproximação com o pai? E o que ocasionou? Ele foi para onde? O que aconteceu devido a essa perda de aproximação com o pai lá? José realmente ele não perdeu, né? Sim. José apenas cumpriu um projeto de Deus, né? Certo. Na sua vida. Já estava tudo determinado, por causa Deus ia ter que ser glorificado nele, né? A fome que ia haver no mundo. Então Deus preparou ali José, através da sua venda, dos seus irmãos, para o Egito, né? E houve apenas uma separação de poucos tempos. Houve uma separação entre o pai e ele, e os seus irmãos, para que pudesse realmente, através de José, o mundo ser salvo de uma grande fome que Deus ia mandar para a terra. E ele queria usar José como realmente um instrumento para a glória dele. Né? Certo. Então, não foi perca totalmente, só um período, né, uns anos, que ficou afastado da família. Certo, mas aí dentro desse período de afastamento, aí eu entro nesse aspecto aí da questão da perda, porque de certa forma, como ele foi afastado, é claro que Deus tinha um propósito, tinha um objetivo para com José, para ali nesse período de fome que se aproximaria, mas devido a ele ter se afastado, ele perdeu aquele convívio, né, aquele contato, podemos dizer assim, por um longo tempo, né? E de certa forma, isso aí, acho que acredito eu, a Bíblia não fala, não menciona, mas ali, de certa forma, a questão emocional, ali o impacto foi grande, né? Porque ele ainda saiu na adolescência dele, né? E aí não tem como a pessoa não sentir isso aí. Por exemplo, o pastor, de certa forma, aí, já observamos em outros podcasts, quando intentou no seu coração aí ir em direção ao que foi a empresa, foi o que o pastor quis seguir, procurou a empresa, aí de certa forma deixou o convívio ali familiar, né? Aí, de certa forma, os costumes ali, a adaptação acaba tendo essa perca desse período de convivência, né? Mas quando se fala de perda de uma forma geral, existem algumas características que nós iremos aqui tratar, e não tem como não tratar dessas características sem abordar antes lá aquela passagem bíblica que ela traz ali de forma bem peculiar, bem pontual, acerca de 3 percas ali, bem
distintas, mas que estão aproximadas, né, pastor? Que é, se não me engano, é lá o livro de Lucas, é? Lucas capítulo 15, Capítulo 15, sim, né? É que fala realmente ali, né? Jesus contou ali uma parábola, né? Certo, que sim. Contou uma parábola ali para que as pessoas pudessem entender. Por quê? Porque Jesus, ele estava ali comendo e estava ali na casa de uns publicanos e pecador. E aí a gente observa que os fariseus e os escribas começaram a criticar, falando que ele comia com pecador e publicano, né? Mas isso era algo ruim para a época? Aí, como Jesus, ele dizia que ele era o Filho de Deus, eles achavam que Jesus não poderia estar misturado com publicano e pecador. Aí Jesus pega e conta 3 parábolas para ele, né? Para poder chegar realmente aonde Jesus queria chegar. Aí Jesus disse, olha, qual é o homem que se tiver 100 ovelhas e se uma se perder, ele não vai colocar as 99 lá num aprisco seguro e vai atrás daquela ovelha perdida até encontrar. E quando ele encontra, ele convida os vizinhos, os amigos para festejar aquela alegria, porque foi encontrado a ovelha perdida. Então Jesus conta outra parábola. Ele disse, uma certa mulher, ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dracma. A gente observa que de 100 caiu para 10. Antes era 100 ovelhas, se desgarrou uma. Agora ele está dizendo era 10 dracmas, caiu para 10. E perdeu uma daquelas. A gente observa que na primeira parábola aí, vamos dizer que seja 1% de perda, né? Já na segunda já cai para 10%, né? É. Aí ele disse, olha, aquela mulher acendeu a candeia, varreu a casa até encontrar a dracma. Quando encontrou, convidou ali os vizinhos, as amigas, e disse, olha, vamos nos alegrar, vamos festejar, porque eu já encontrei a minha dracma perdida. Aí ele conclui dizendo, assim também é os anjos no céu, faz festa quando um pecador se arrepende. Então Jesus, que lá em Lucas 19:10, também foi criticado pelos fariseus, escribas, e ele disse, não, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então essa era a missão que Jesus recebeu do Pai para buscar de volta as almas perdidas para o reino de Deus. Mas parece que tem uma terceira história também, né? Lá no versículo, no capítulo 15, também tem a terceira história, que é do filho pródigo, né? Aí Jesus conta a história também do filho pródigo, aí já era de 100 caiu para 10 e 10 caiu para 1. Quer dizer, aumentou a porcentagem. A primeira parábola a gente vê questão de 1% de perda. Na segunda, 10%. Na terceira já 50%. Não eram 2 filhos, né? Então ele disse que aquele rapaz, o pai de família, tinha 2 filhos. E o mais novo falou para o pai, né, que o pai pudesse dividir a herança que lhe pertencia. Aí o pai dividiu a herança entre os 2. E ele foi embora para um lugar longínquo, bem longe de casa, né? E a Bíblia diz que ele gastou todo o seu recurso, né? Em farra, bebida, mulher, gastou tudo. Aí chegou uma grande fome naquele lugar. E ele já não tinha mais nada para comer, não tinha emprego, foi pedir um emprego lá para um fazendeiro, mandaram ele para o campo para cuidar dos porcos. E aí Jesus contando que ele foi cuidar dos porcos e ele desejava comer as bolotas que aqueles porcos comiam, não tinha mais nada. Mas em certo dia ele caiu em si. E ele fez uma análise, lembrou como era a casa do pai, como era a casa que ele nasceu e conviveu, e disse, olha, ele olhou para dentro dele, fez uma meditação, uma
reflexão, análise. E disse: olha, na casa do meu pai, até os jornaleiros, que eram os trabalhadores, né, comiam bem, viviam bem, e eu aqui morrendo de fome. Aí agora aquele jovem, ele se arrepende. Primeiro ele toma uma decisão de voltar arrependido, pedir perdão para o pai. Jesus contando essa parábola, né? Jesus estava se referindo aos judeus, né? Que estavam afastados de Deus e que ainda não tinham se arrependido para voltar. E ele disse, olha, e ele fez uma meditação, dizendo, quando eu chegar lá, ele fez ensaiou, né? Quando eu chegar lá, eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha o tanto que ele se humilhou. Mas receba como um dos teus empregados. Então ele fez esse ensaio, se humilhando, pedindo perdão, e voltou. Se levantou e voltou. E chega lá, ele faz a mesma coisa. Pedindo perdão, se humilhando, reconheceu o erro. E o pai manda na mesma hora trazer veste nova para vestir ele, que estava todo rasgado, descalço. Mandou trazer um anel, botou no dedo, honra, chinelos novos, botou no pé. E mandou matar o bezerro cevado, o bezerro mais gordo que tinha no pasto. E disse, vamos festejar, porque esse filho estava perdido e foi achado. Então a gente observa aí, pastor, nessas três histórias que o pastor cita em Lucas 15, né? Na segunda história, a questão da dracma perdida, né? Um ser inanimado, né? Mas na primeira e na terceira história, a gente observa a questão de seres mesmos, quando um animal, uma ovelha, já na outra, um ser humano. Então a gente observa que dentro da pessoa estar perdido, se perder, ficar perdido, entra a questão de estar desorientada. A ovelha estava desorientada. Não tinha como voltar, né? Não tinha como voltar. Estava totalmente desorientado, tomou um rumo, um caminho totalmente aí contrário ao que ela devia seguir. Ela estava ali junto com as outras, tomou um rumo totalmente ali avesso, contrário ao que ela deveria estar. Desorientada, totalmente perdida. Também da mesma forma a questão do rapaz, que também perdido, desorientado pelas situações da vida, quem sabe ali conselho de amigos ou outras situações, ele se desorientou também ali dentro daquela perspectiva, criação e ensinamento que o pai colocava. A gente pode muito bem também lembrar que se refere ao pecador, né? Também, que não conhece Deus, né? A ovelha, ela não tem raciocínio, ela não sabe como voltar para casa. Como pecador, não conhece Deus. Perdido, tem alguém para ir buscar. Tem que buscar. Tem alguém para ir buscar essa ovelha, que nem a ovelha. Teve de ir buscar a ovelha, né? Porque ela estava perdida. Não sabia voltar. Não conhecia o caminho. O pecador também não conhece o caminho, não sabe quem é Deus. Tem que alguém buscar ele. Muito bem, pastor. Tem que alguém buscar ele e trazer, né? A dracma perdida, também nós podemos observar que são pessoas que realmente está morto, né? Espiritualmente também, né? Está morto espiritualmente. Então o Espírito Santo, quando ela acende a candeia, é o Espírito Santo, a luz. A Bíblia relata que antes de ela começar a varrer, primeiro ela faz o quê? Acendeu a candeia. Para procurar. O Espírito Santo também vai convencer, né? Que a Bíblia diz que ele ia convencer o pecador, né? O mundo, né? Do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. Então, estava morto. A pessoa está morta, né? Sem a luz de Deus. Então ela acendeu a candeia, o Espírito Santo. Então vai clarear a vida dessa pessoa para que ele possa realmente conhecer quem é Cristo e o caminho, né? Foi encontrado, né? E a ovelha perdida, o filho pródigo, esse não, esse é aquele que está desviado, né? Ele conhece o caminho, ele conhece a palavra, conhece Deus, só que afastou, mas ele sabe voltar. Ele já tem a palavra dentro dele, né? Foi o que aconteceu com o rapaz. Ele já sabia quem era o pai. Apenas ele se arrependeu e voltou realmente pedindo perdão e se humilhando, né? Precisou ninguém ir atrás, porque ele já conhecia.
Então, já observa aí, pastor, conforme o senhor colocou aí, já adentrando nesse campo da área espiritual, existem pessoas que estão perdidas, né? Estão perdidas aí sem Deus, sem paz, sem perspectiva, sem esperança, se veem a sua vida apenas neste mundo material e, de certa forma, estão lá mergulhados no pecado, na sarjeta, na imundícia, conforme diz Paulo lá em 2 Coríntios 4, verso 4, dos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, do qual é a glória de Cristo, a imagem de Deus. Então, existe a necessidade e a obrigação de aquele que já conhece a palavra ir buscar essas pessoas que estão perdidas. Verdade? E Paulo disse também a respeito disso aí, se não buscar, haverá uma cobrança, né, pastor? Se o que está perdida lá e você já conhece a palavra, a pessoa já tem um entendimento, vê a compreensão da palavra, tem que tomar essa atitude. Vai lembrar lá de Paulo, em 1 Coríntios 9, verso 16, se anuncio o evangelho, não tenho do que me envergonhar, porque sobre mim pesa essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Deixa eu observar, pastor, aí dentro dessas passagens que o senhor colocou, questão da iluminação, que é Cristo, né? João 8, verso 12 vai dizer, Jesus diz, olha, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, verso 12. Então, a pessoa perdida, e a gente observa, pai, né? Pai, pastor, pastor, nós observamos aí que quando a pessoa está perdida, a gente entrou aqui no aspecto da pessoa está no pecado, ainda não teve um contato com Cristo, mas também nós vamos entrar mais na frente também que existem muitas pessoas que já tomaram a decisão ao lado de Cristo, estão perdidas dentro do aprisco do Senhor, não observando que a gente está vivendo uma guerra, a gente vai entrar nesse assunto também, mas ainda frisando esse aspecto inicial do pecador, há essa necessidade de nós irmos atrás dessas pessoas que estão perdidas, que ainda não resplandeceu nelas a luz do entendimento do evangelho, e essa necessidade. E observando de forma geral, quando se fala a pessoa está perdida, uma das questões que eu observo quando a pessoa está nessa situação é a questão da dúvida, pastor, a incerteza, né? A pessoa está lá, não sabe qual caminho seguir, não sabe qual trajetória, porque ela fica, ela é temerosa pelo amanhã, pelo que vai acontecer, e isso me faz lembrar daquela passagem bíblica lá, em Êxodo 16, né? Que Deus havia dito uma palavra para o povo, mas o povo estava perdido, né? Deus falou que ia mandar o que foi todo dia para o povo lá, né? Para eles comer. O povo estava murmurando com Moisés, né? Aí Deus ia fazer o quê? Ia mandar todo dia de manhã e no final da tarde era o quê? Mandar o maná, né? É o maná, né, pastor? Mandar o maná para o povo, porque o povo estava murmurando contra Moisés e contra Deus, né? Certo. Que não era melhor, Moisés, ter ficado no Egito, porque agora aqui não tem nada nesse deserto e a gente aqui tá morrendo de fome, né? Aqui. E lembraram, né, lá do Egito, a cebola, o alho, né? Eles se lembravam da carne. Então Deus não ficou muito feliz com aquele povo, né? Que ele tirou com mão forte do Egito. Eles viram ali que Deus estava guiando eles. À noite uma coluna de fogo, né? E cuidava deles, né? Por causa do deserto à noite, que é muito fria. Então Deus colocava a coluna de fogo, né? Para ali aquecer eles e iluminar o caminho para eles seguir, que eles viajavam dia e noite, a Bíblia diz. E durante o dia uma coluna de nuvem. Deus protegendo eles contra o calor, contra o sol. Durante o dia a coluna de nuvem ali ia levando, guiando eles. E mesmo assim, eles ainda continuavam murmurando de Deus. Deus abriu o mar vermelho, né? Faraó atrás querendo pegar, Deus abre o mar vermelho, eles passam pé enxuto. Mas quando chega do outro lado, Deus querendo provar se realmente eles amavam ele, deixou faltar comida. E aí eles começaram a querer apedrejar Moisés, murmurando e tudo. Aí Deus disse, não, pode deixar aqui, eu vou mandar para eles. Deus mandou condonite, né? Aquelas codornizes no final da tarde, né? Que era carne e pão de manhã, mandado do céu. E aí que disse que dava 1 metro de altura, não sei quantos quilômetros aí, eles pegando carne e comendo. Morreu muita gente ali, comia, sai até pelo nariz, pela boca, pelo nariz. Era tanta carne para fartar aquele povo da murmuração, né? E Deus também mandou maná. E eles colhiam maná todo dia à tarde, né? A viração do dia.
A ordem era para colher apenas a quantidade que eles comiam naquele dia. E aí o que a gente vai entrar nesse ponto? Quando a pessoa está perdida, ela tem dúvida e incerteza. Deus falou o quê, pastor? Para falar? Deus falou que ele só poderia pegar o que eles iam comer naquele dia. Que amanhã Deus ia mandar de novo. No outro dia Deus ia mandar, mas ele estava com tanta dúvida, Incerteza, tanto medo, dúvida. incerteza, que eles pegavam para 2 dias. Olha aí. Apodrecia. E a palavra de Deus tem que se cumprir, né? porque a pessoa perdida, ela tem incertezas, tem dúvida, não acredita. Foi o caso desse povo nessa situação. E logo descreve lá em Êxodo 16, Deus havia dado a recomendação. Deus já estava dando todo dia, mas todo dia eles guardavam. E no outro dia estava podre. Moisés zangou com eles, né? Aí só podia pegar 2 no dia de sábado, né? Olha a diferença. Ainda não enxergava, porque quando chegava na sexta-feira, você podia colher 2. pelo dia de sábado, para eles não ir para o campo pegar. Mas aí não apodrecia. Aí guardavam, mas mesmo assim ainda ia atrás no campo, né? Para colher, e Deus não mandava, porque Deus já tinha dado a ordem que essa até na sexta-feira. Então a gente observa que a pessoa, quando está perdida, olha aí, observa a questão. Era o povo de Deus, entre aspas. Por quê? Porque estavam dizendo que estavam seguindo a Cristo, a Deus, né? Mas estavam perdidos dentro do caminho. Existem muitas pessoas assim, nós vamos entrar nesse ponto aqui. Estão no caminho, mas estão perdidos lá dentro. Uma dessas situações é as incertezas da vida. Porque quando Deus verdadeiramente entra dentro de nós, pastor, as incertezas têm que ir embora. As dúvidas têm que desaparecer. Porque é uma luz, né? O Espírito Santo é uma luz, né? É o que o senhor falou lá, citando a parábola lá da dracma, né? Da dracma, e você vê lá em Mateus 4,16, a Bíblia diz que o povo estava sentado em treva. E apareceu uma grande luz, olha aí. O povo que estava sentado em treva, apareceu uma grande luz. E os que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então essa luz que é Cristo, que é o Espírito Santo, quando ele entra na pessoa, aí a pessoa é iluminado, né? A Bíblia diz que passa a ter a natureza de Deus e a mente de Cristo. Mas enquanto não acontece isso, a pessoa está perdida. Mesmo dentro do arraial está perdido. Dentro do arraial de Deus está perdido. Deus está perdido. Porque a luz não está brilhando dentro dele. Ainda ele não tem aquela luz, aquela convicção. A certeza. Quem é Deus? Aí ele fica aí coxando em 2 pensamentos. Vacilando, né? Aconteceu também no tempo de Josué, Acã, né? Sim, pastor. Nós lembramos ali que quando Deus mandou que Josué fosse invadir Jericó, e que Deus pegou e disse que tudo que tivesse em Jericó era maldito, amaldiçoou a cidade, né? E a única coisa que eles poderiam realmente consagrar a Deus era o ouro, a prata, o ferro, né? E os vasos. Então eles podiam consagrar ao Senhor. O resto era para queimar, tocar fogo e ninguém pegar nada. A Bíblia diz que quando eles venceram a guerra, uma família lá, Acã, que a Bíblia diz que era da família, era da descendência de Judá, né? Ele tinha a linhagem de Judá com aquela mulher chamada, era Sunamita, não, Itamar, né? Itamar. Então, Judá teve realmente ali uma relação com Itamar. Você está falando da nora dele, a nora dele. Foi Itamar. Sim, Itamar, né? Ela enganou ali, você vê como é que o engano já vem de longe. Ela enganou Judá, né? Você fala Judá, Judá, filho de Jacó. Não é a tribo, o filho lá, né? É Judá, filho de Jacó. Sim, tá certo, né? tá certo. Itamar enganou ele ali, né? Tal, como uma prostituta e tal, mas ela era genra dele. Nora dele. E se deitou com ele e nasceu 3 filhos, né? Então a Bíblia diz que esse Acã era dessa linhagem lá, de Judá, filho de Jacó, com Tamar. E quando chega lá, que termina a guerra, ele pegou uma capa babilônica, uma cunha de ouro e 80 ciclos de prata e escondeu na tenda dele. E aí a história conta que eles tinham uma cidade para guerrear que chamava Ai. E Josué perguntou, é muito grande essa cidade? Mandou ir uns espias olhar a cidade lá, lugar.
E eles disseram, olha, não cansa o povo não. Lugar lá, o povo é pouco, né? Manda aí umas 3.000 pessoas, 2, 3.000 pessoas, que nós vamos ganhar a guerra. E eles foram. Quando eles chegaram lá, por causa do pecado de Acã, Deus se retirou dele e eles voltaram correndo e morreram mais ou menos, que lá umas 6 a 12 mil pessoas. Josué não entendeu por que Israel virou as costas para aquela cidade de Ai, eles ganharam a guerra. E ele dobrou-se junto com o sumo sacerdote Arão, diante da arca, e eles foram orar. Desde a manhã até a tarde, eles estavam lá, ali em frente à arca, orando e clamando e pedindo a Deus por que Israel virou as costas, perdeu a guerra. Aí Deus disse, olha Josué, levanta, porque há maldição no meio da congregação, né? Porque no meio de vocês alguém pegou anátema, e é por isso que vocês perderam a guerra. E ele jogou sorte, e a sorte caiu na tribo de Judá. Eram 12 tribos, caiu na tribo de Judá. Aí jogaram sorte, caiu na tribo lá, na família de Judá, né? Naquela família. E aí eles foram observar, encontraram que era Acã, daquela família. E perguntaram para ele, e ele disse que ele realmente tinha desobedecido a Deus, pegou uma capa babilônica muito bonita, uma cunha de ouro e 85 ciclos de prata, e escondeu na tenda. Eles mandaram buscar. Chegaram lá e encontraram tudinho. Aí foi Josué conversar com Deus o que faria com Acã. Deus disse, olha, tira o mal, corta pela raiz, tira o mal, né? Tira o mal do meio do povo de vocês, porque eu vou voltar novamente a ter comunhão com vocês. Apedreja ele, a mulher, os filhos, os animais, tirou tudo. Levaram lá para um bosque lá, e Josué mandou que todo mundo apedrejasse, tocasse fogo nele, para tirar esse mal. Então a gente observa também hoje, muitas vezes a gente não está levando a sério, porque um homem só pecou, né? Mas quem pagou a consequência, toda a congregação, só foi Acã que pecou, mas toda a congregação sofreu de Israel, porque eles perderam a guerra. Mas na hora que Acã pecou, a congregação todinha, Israel, não foi pagar o preço não, só foi Acã. Porque a Bíblia diz, né, Ezequiel, que a alma que pecar, essa morrerá, né? Então ele pagou o grande preço. Então hoje a gente, muitas vezes, a gente não está fazendo meditação, analisando, muitas vezes a igreja está sofrendo por algum motivo, que tem pecado dentro da congregação. Muitas vezes o dirigente, o obreiro, sabe que tem, não corrige, né? E ele vai sofrer as consequências, porque o pecado está dentro. Quando a pessoa não sabe, tudo bem, mas quando sabe, devia orar. Por que está acontecendo isso? Josué foi orar. Ele não sabia por que eles tinham perdido a guerra. O que eles fizeram? Foram orar, foram buscar Deus em oração. E Deus mostrou onde estava o erro. Então nós devemos fazer a mesma coisa. Hoje as pessoas parece que não confiam mais na oração, não confia mais que Deus fala, e as pessoas não buscam por que está acontecendo muitas coisas no nosso meio. E a gente observa que a oração de Josué não foi 1 hora, 2 horas, 3 horas. Foi 12 horas de oração sem afastar, sem sair, até Deus revelar o motivo da perca daquela guerra. Então hoje a gente quer saber algum assunto aí para Deus revelar, e a gente ora 1 hora, 2 horas, 3 horas e larga, deixa para lá, né? Mas a Bíblia está nos ensinando, enquanto Deus não responder, nós devemos continuar buscando a Deus, orando até Deus responder, porque Ele responde. A gente observa aí, pastor, nesses relatos aí que o senhor nos trouxe aqui de forma bem detalhada, questão lá de Judá, juntamente com Tamacha, lá em Gênesis 38, aí o versículo 28 e o versículo 30 vai dizer que ela teve 2 filhos, né, que foi Zera e Perez, né? Zera meteu a mão do lado de fora logo primeiro, aí amarraram uma fita nele, para dizer que foi o primeiro que tinha nascido, aí ele entrou com a mão para dentro, depois saiu Perez,
né? Então Perez era, né? Os filhos lá de Judá com a sua nora Tamar. Aí já Josué 7, capítulo 7, o pastor relata aqui a história lá de Acã, cometeu esse pecado. Então a gente observa aí, pastor, que assim como aconteceu em Israel, pessoas perdidas, né? Dentro do aprisco do Senhor, e por acharem-se perdidas, bate as incertezas de não saber onde está devido à falta da luz de Deus, acabam cometendo erros, transgressões, como foi o caso de Acã, e o pastor de forma bem detalhada explicou que isso acaba afetando todos aqui, por causa do erro de um. Todo o arraial. Todo arraial padeceu. O pastor faz aqui uma correlação com os dias atuais, que da mesma forma acontece hoje. Pessoas aí, de certa forma, fazendo as mais diversas transgressões, aquele que está num cargo de relevância, liderança e relevância espiritual, sabe do acontecimento, não toma posição. Me faz lembrar lá de Levíticos, capítulo 5, versículo 1, onde ele diz, olha, quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunho de um fato, por ter visto e ouvido, e não revelar, levará a sua iniquidade. Também padecerá semelhante a essa situação. Então a pessoa tem que ter cuidado. Então quando chega a luz de Deus que ilumina, traz esclarecimento. E Josué foi lá buscar a luz de Deus por meio da oração, da busca do Senhor. O Senhor revelou o que estava acontecendo, porque uma pequena cidade, Ai, né? A pronúncia aí você escolhe, colocou Israel para correr. Uma pequena cidade, quer dizer, pecado. Josué não entendeu, porque eles ganharam Jericó, cidade grande. Fortificada, muralhas ali. Eles venceram a guerra. Agora, aí uma cidade pequena, Israel correu, virou as costas. Então, muitas vezes as pessoas perdidas, porque falta a luz de Cristo. De Cristo que ilumina, que traz a paz e a segurança. Nós vamos adentrar isso mais lá na frente. Mas outro ponto que eu queria colocar, pastor, dentro da... Quando a pessoa está perdida, além de ter a questão da insegurança, a questão da incerteza e da dúvida, tem também a falta da segurança, que é a insegurança. Tem a questão de a pessoa estar perdida, falta o que acaba tendo proeminência na vida dela, as incertezas, as dúvidas que o pastor bem colocou aqui. Mas outra questão é a insegurança, a pessoa não tem certeza. Aí me faz lembrar da história daquele cidadão, pastor. Lá em Gênesis 29, capítulo 29, versículo 30, um rapaz chamado Labão, né? Labão, quer dizer, ele não tinha segurança em Deus. Por quê? Porque ele enrolou o genro dele, né? Qual era o nome do abençoado genro, né? Jacó, né? Jacó, né? Aí, tudo que Jacó colocava as mãos, né? Prosperava, e a Bíblia vai relatar que ele mudou o salário de Jacó várias vezes, né? E quando ele viu que Jacó estava indo embora, ele quis ali, de certa forma, segurar Jacó, né, pastor? Ali houve ali uma... Labão era tio dele, né? Era tio, né? Irmão da mãe dele, né? Irmão de Raquel, irmão né? Raquel. Não. Rebeca. Raquel... É a esposa de Jacó, né? Tá certo. Que é a filha de Labão. Tá certo. É Rebeca. A esposa de... Rebeca. Não, era... Não, a esposa de Isaac era Rebeca. Que é a irmã de Labão. Mas era Jacó. Ele é filho... Ele é irmão de Rebeca. Não. A Rebeca era mulher de Isaac. Sim. Mãe de Esaú e Jacó. Irmão de Labão. Para você entender aqui. Agora. Então nós temos aqui Isaac, né? Casado com Rebeca, que teve Esaú e Jacó. E Rebeca era irmão de Labão. Aí quando Jacó chega na casa do tio Labão, se identifica que era realmente filho da irmã dele, né? E começou a trabalhar e ele disse, vem cá. Você é meu sobrinho, irmão, mas você não vai trabalhar de graça. Diga pra mim quanto é que você quer. Ele disse, não, eu vou trabalhar 7 anos por... a tua filha mais nova, né? Mais nova, que era Raquel, né? Trabalhar por Raquel, 7 anos. Tava combinado. Quando inteirou os 7 anos, na hora da festa, ele entregou lá
Lia, mais velha. É Lia e outras traduções de Aí Leia, de né? manhã Jacó ficou zangado, né? Ficou zangado. Levaram ela no escuro, Enganaram ele, né? Enganaram ele Não, naquela... é porque aqui na nossa família, nossa lei aqui, a mais velha tem que casar primeiro do que a mais nova. Mas tudo isso era mentira, porque ele estava Era com a mentira. insegurança de perder Jacó. Ele queria segurar Jacó porque ele estava sendo abençoado, né? Então ele calculou mais 7 anos, aí eu vou ficar milionário, ficar rico. Então segurar ele aqui. Mais 7 anos por Raquel. E Jacó segurou mais 7 anos, né? Pra casar com Raquel. E aí você vê aí que Aí é a depois, insegurança. Né? A insegurança, ele sabendo que Jacó já ia embora, disse, não, tu não vai sair daqui de mãos vazias. Tu vai ficar aqui mais um tempo aí. Pra trabalhar pra ter tuas coisas, né? Tuas coisas aí. O que você quer? Então Jacó disse, orientado por Deus, pelo Espírito Santo, né? Disse, não, então é o seguinte, as novilhas que tirar só branco, né? São minhas. Agora as malhadas, as sapicadas são tuas. Não, é o contrário. Não, sapicada e malhada são minhas. Isso. E as brancas são tuas, Labão. Aí ele achou bom, né? Aí ele pegou, a Bíblia diz que ele pegou todas as ovelhas sapicadas e malhadas e levou não sei quantos quilômetros para distância. Para não ter meio como aquelas ovelhas voltassem, né? Para cruzar com as branquinhas. E deixou lá as branquinhas. Isso eu quero ver agora. Aí Jacó foi pra escravo aqui. Jacó foi buscar lá as malhadas no outro dia, não tinha nenhuma. Não tinha nenhuma, só tinha branquinha, né? Aí Deus, quem tá com Deus nunca perde a guerra, né? Aí Deus orientou Jacó a pegar ali umas varas, começou a descascar elas ali, tipo ali um parafuso, e aí botou na beira da água. Quando as ovelhas iam beber, via as varas toda riscada, né? Aí quando ia botar, era malhado, sapicado, e ele separando. Então, certo tempo, Jacó estava com um rebanho maior do que o de Labão. E as ovelhas de Labão, tudo já mortas, já não produzia mais nada. E ele saiu dali rico, com um grande rebanho. Né? A gente observa 2 casos aí. Segurança em Deus, ele tinha, né? Ele tinha segurança em Deus, já Labão tinha insegurança, uma pessoa perdida, tinha então a insegurança, e olha que foi o que aconteceu. Então, pastor, a gente observando esses 2 aspectos que nós citamos aqui, que a pessoa quando está perdida tem outros, mas devido ao tempo nós aqui resumir para não ficar muito extenso aqui o nosso podcast, observamos a questão das incertezas e da insegurança. E trazendo já para o campo aqui espiritual, mais uma vez adentrando esse campo espiritual, existem muitas pessoas, pastor, que estão dentro da casa do Senhor, dentro do aprisco de Deus, estão perdidas. Por quê? Devido às incertezas e à insegurança. Que falta a luz de Deus, nosso pastor colocou bem aqui. Por exemplo, pastor, né, muitas pessoas que tomaram a decisão de seguir a Cristo, de viver para Cristo, estão perdidas porque elas não observam, pastor, que nós vivemos uma guerra. Vivemos uma guerra. Uma guerra, onde é que estão as bombas? Aonde? É tudo no mundo espiritual. Existem adversários, nós temos aí um grande adversário, que é Satanás, Lúcifer, serpente, cobra, diabo, seja lá qual termo que você utilize. E ele não brinca em serviço, ele sabe, ele tem a certeza da guerra que ele está travando. E ele é bem eficaz nas suas estratégias. Já as pessoas que tomaram a decisão lá de Cristo, pastor, não estão perdidas, né? Estão perdidas dentro da casa de Deus, se deixando levar como se a vida fosse assim, algo, uma religião, algo qualquer, e não sabe que nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra, pastor. É, porque muita gente ainda realmente ou não foi doutrinado, né? Ou não gosta de ler a Bíblia para entender que quando nós fomos chamados para um campo, né, de batalha, todo cristão no mundo inteiro, ele quando é convocado, porque Jesus convocou a gente a uma guerra. Então nós devemos entender que nós estamos num campo de batalha. Não tem moleza. A gente está num campo de batalha, de guerra. É uma guerra espiritual. Todo crente, quando ele toma a decisão de aceitar Cristo como Senhor e Salvador, agora ele vai para o outro lado. Ele sai de um campo das trevas e vem para um campo da luz. Então há uma guerra espiritual, né? A gente observa que Paulo, lá em 2 Coríntios 10, 3 e 4, ele disse assim, no capítulo 10, 2 Coríntios, versículo 3, ele diz, embora andando na carne. Não.
Embora andando na carne. Porque andando na carne, Não militamos segundo a carne. E no 4 ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Anulando nós sofismas, né? Então, Paulo deixa bem claro que há uma fortaleza. Há uma fortaleza para ser conquistada. O cristão vai ter que guerrear, não é brincadeira. Agora eu pergunto, quando você é um soldado, que eu já servi o exército, e nós era instruído, tinha instrução lá, todo dia, para ir para guerra, não é brincadeira. Você serviu em que ano, recruta, eu servi em 68. Era daquela linha mesmo dos generais, que eram os generais na mesmo. Época do regime militar. Regime militar, né? Regime militar, não tinha negócio de... que era... Você observa que os ensinamentos, a disciplina, o empenho, o amor à pátria, isso era, de certa forma, resplandecente naquela época. O pessoal, né, fica dizendo que era ditadura, não era não. Era regime militar, né? E aí nós era ensinado, doutrinado, né? Para ser macho, homem mesmo, para guerra. Era doutrinado, treinado para ir para guerra. E a disciplina... O inimigo, qual inimigo? Os outros países. Podia qualquer hora invadir o Brasil, mas nós estávamos treinados. E era inculcado na cabeça do recruta isso aí. Ali, dia e noite, você fazia instrução à noite. Você ia para a selva, para dentro do mato, só levava água no cantil. Olha, pastor. Levava um cantil com água e levava... um pouquinho de sal? Não, levava o sal e levava a baioneta, né? Ali que chama... O escudo que coloca na boca do fuzil. Sim. Né? E mais nada. Lá você tinha que se virar para pegar qualquer coisa para comer. Jogava os cabras dentro da selva. Dentro da selva, aí você passava uma semana, tinha que se virar. Tinha que comer por lá. Se virar, tinha que se virar para comer, né? A água acabava, você tinha que se virar, cortar cipoque da água. Olha como é que era a instrução, tinha que conhecer, né? O cipoque da água, né? Você cortava e bebia água, né? E ali a instrução, ali dentro do mato à noite. Ali é muriçoca, é maribondo, é macho mesmo, né? É porque se a pessoa for capturada, se for de certa forma ali, se foi torturada, ele já passou isso lá no treinamento, né? Não, pois é pra guerra. É uma guerra. Você tá preparando ali o soldado pra guerra e não há moleza. Não tem moleza. E como é que aqui quando você vai ser convocado para guerrear ao lado de Cristo, né? O crente, tem moleza, né? É só vida boa. Tem sofrimento, não tem dificuldade, aceitou Jesus, a vida é mansa, é mentira. Não tem isso, não é guerra. Por isso que muitos morrem, né? Porque Satanás, ele vem com a fúria para cima do crente. Aí quais são as armas que nós devemos lutar aqui no campo missionário, quando nós somos realmente cristãos? A nossa guerra. A Bíblia diz que a primeira arma é a oração. A segunda arma, a fé. É o escudo, né? Você não pode vacilar. Você tem que manter a fé viva ali, sem vacilar em Cristo. A oração tem que orar sem cessar. Quer dizer, depois vem a fé. A esperança, nunca pode perder a esperança. Sempre você está ali como soldado na guerra. A esperança é ganhar a guerra. Não pode desanimar. A esperança, a palavra de Deus. Jesus ganhou Satanás lá no deserto. Foi com a palavra. Isso, Mateus, né? 4. Ele venceu com a palavra. E o último, o Espírito Santo. É que dá a força para o crente, né? O Espírito Santo. Não pode entristecer ele. Então são 6 armas que nós devemos lutar para ganhar essa guerra espiritual, né? A oração, a fé, o amor, a esperança, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então com essas armas que o crente usar, ele nunca será derrotado. Satanás não vence ele, não. Ele vence as guerras espirituais. Então, nós precisamos aprender isso aí e colocar em prática. E deixar de ficar brincando, porque nós estamos numa guerra. Quando a gente realmente aceita o cristianismo na nossa vida, nós devemos colocar agora na mente e no coração que nós estamos num mundo agora diferente do que nós andávamos antes. Nós temos inimigos, nós conquistamos agora, adquirimos inimigos, que são o quê? O poder das trevas. E aqui Paulo chama de império, né? Diz lá em Colossenses 1, verso 3, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou
para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer, houve uma troca muito brusca aí. Muito brusca, ela dá. E as trevas não estão felizes por ter perdido esta pessoa. E né? outra coisa, Satanás não vai desistir nunca, até nós sair desse mundo. Tem que colocar no coração que a guerra é até você sair daqui. Não para não. A pessoa, eu tomei a decisão lá de Cristo, eu aceitei Jesus como Salvador, eu tô livre. Não para não. É uma guerra infinita. Aí, porque o espírito não cansa. Satanás com os demônios, né? Não cansa. Porque a Bíblia diz que os anjos caídos, né, são os demônios, né? Que é dominado por Satanás. Então eles estão a serviço do reino das trevas. São os anjos caídos. Quando houve aquela guerra lá no céu, que ele levou a terça parte dos anjos, são demônios caídos. Então esses demônios são espíritos. E esses espíritos, as potestades, eles vão guerrear contra o povo de Deus. Você vê que você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, é um povo toda a vida em guerra. Você nunca vê eles fora de guerra, é toda a vida em guerra, né? Você vê os profetas começarem em guerra e morrerem em guerra. Não há moleza não, para você realmente não ser ferido. Você tem que guerrear dia e noite com as armas de Deus. A gente observa aí, pastor, nesse caso aí, por ser uma guerra, existem dois campos opostos. Nós citamos aqui o Império das Trevas e o Reino da Luz. E cada um tem que montar a sua estratégia. E a gente observa que o adversário, o diabo, ele é muito estrategista. E, de certa forma, ele acaba enganando muitas pessoas que estão perdidas. Nós colocamos aqui, é o tema do podcast, pessoas perdidas dentro do aprisco do Senhor, dizem estar professando a Cristo, mas estão perdidas, porque uma das estratégias do adversário é a distração. A gente observa aí que a gente vai observando na história, volta lá para Roma, que você que deve estar estudando aí o ensino médio deve estar passando por isso aí, que é a política do pão com circo, né? Eles davam ali comida e espetáculos para as pessoas esquecer as suas mazelas para o que realmente é importante. Hoje não é diferente, pastor. A gente observa aí, tanta situação ocorrendo aí, as pessoas aí vivem um evangelho aí totalmente assim, artificial, né? Como se fosse o Danonezinho, né? O iogurte. Algodão doce. Algodão doce, o pastor já colocou. Algodão doce, bota na boca e desmancha. O evangelho de hoje quase é isso. Aí as pessoas vão, talvez, reúnem, em vez de recrutar, como o pastor colocou de uma forma precisa. Olha o treinamento que era feito naquela época, não sei como é hoje, você está servindo aí, ou conhece alguém que serve, diga como é que é o treinamento hoje aí. Mas naquela época, em 64... 68. Olha como era o treinamento, para o cara saber para onde é que ele estava entrando. Era treinado para guerra. Para guerra. Hoje as pessoas não. Os líderes, pastor, hoje, das instituições que dizem servir a Cristo, não estão preparando o povo. Não. Então, verdadeiramente um teatro, as pessoas pulando em diversas situações, assim, eu digo pulando mesmo. Deixa eu observar. Dançando mesmo. Mas são pessoas despreparadas, porque não buscam conhecimento na palavra de Deus, e os líderes totalmente corrompidos não ensinam ao povo ficar aí, um povo fraco, um povo aí totalmente desguarnecido. Aí o diabo vem como um trator, ele arrebenta e leva muitas almas aí, porque estão desprotegidos. Despreparados, a palavra é essa. Porque você vê que há 40, 50 anos atrás, você não via crente desviado. Por quê? Porque eles alimentados com a palavra. A palavra que é o sustentável. Então, o dirigente, o obreiro, eles pregavam a palavra e não ensinavam bobagem, né? O foco era o reino de Deus, era o céu. E Cristo está voltando e tem que levar... A pregação era essa, né? Arrependimento. O povo tinha que se arrepender de qualquer pecado que fizesse. Arrependimento, né? Perdão, humilhação e se preparar para a vinda de Cristo. Então não havia moleza. Hoje não. Hoje você vê no carnaval, em vez dos crentes que é luz, Jesus disse, olha, vocês são a luz do mundo, né? Você não pode pegar uma cidade edificada, né, e esconder uma cidade edificada sobre um monte. Isso, Mateus 5,14. E nem pode pegar também uma candeia e colocar debaixo do alqueire, mas sim no velador. Esse alumínio é em vez dos crentes no carnaval ir para dentro do carnaval com papel, com folheto, com Bíblia, vai para retiro. Aí se reúne os crentes lá, né? 4, 5 dias lá dentro do mato, só crente lá.
comendo, bebendo e tudo, isso, aquilo outro, e a cidade entrega às trevas. Quer dizer, será que Jesus está satisfeito com isso? Esse tipo de retira para dentro do mato. E a guerra é aqui. Quer dizer, as almas estão indo para o inferno, o crente que diz que tem luz se retira. A luz é para brilhar nas trevas. Mas não está brilhando. É muita luz num lugar só, né? Enquanto as trevas estão predominando, né? Não está brilhando. Porque muitas vezes falta essa... Pessoas estão perdidas, pastor, não estão entendendo que nós colocamos no início. Estamos vivendo uma guerra, mas não. Hoje está servindo a Cristo, virou um status social. Agora posição, ser crente é. Né? As pessoas não colocam na cabeça que estamos vivendo uma guerra. Aí que você vê hoje, família destruída. O lar destruído, de crente não vivia separando, não existia. Eu estou com 75 anos, quando era menino, não se via crente separando nada. Porque eles tinham temor à palavra de Deus, não separava. Né? Podia brigar, podia fazer alguma coisa, mas não tinha separação, divórcio. Os crentes eram crente mesmo. Por quê? Porque era pregada a palavra. A preparação, o pastor colocou a questão do exército lá, a preparação que era feita em 68. Era bruto mesmo, duro para enfrentar mesmo. Enfrentar o inimigo. E da mesma forma como existia naquela época... A doutrina também religiosa era do mesmo jeito. Seguia na mesma linha. A mesma linha dura. Era uma linhagem forte. E preparada e convicta e partia para cima. Não tinha falando negócio de prosperidade, não tinha essa pregação. Riqueza. A gente observa que o adversário, de certa forma, ele tem usado isso como estratégia. E tem enganado muitas pessoas aí. Enganando. Né? As pessoas ficam dizendo que como se fosse um mar de rosas o evangelho, e as pessoas acabam marcando determinadas programações, onde as pessoas reúnem um grupo imenso de pessoas só para ficar pulando. Pula, 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 pula. E a pessoa tá. Não tem alicerce. Não estou dizendo aqui. Você compreenda, absorva. Nós estamos numa guerra, o diabo não brinca não, ele quer destruir a tua vida, ele quer te matar, quer te aniquilar, enquanto ele puder levar. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir, a missão ele cumpre. De forma eficaz. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir, ele cumpre essa missão. Agora os crentes não cumprem a missão dele. Eu observo... Pouca gente, né? Vamos dizer, generalizar não, mas 95% tá brincando de ser crente. Tanto que ele é tão... Com o evangelho, tá brincando. Tá tão estrategista que, como o pastor citou, a questão de ter algumas pessoas que se retiram, mas o diabo tá até enganando alguns que, em vez de, não se retiram, não. Eles vão também pro carnaval, mas com a mesma situação. Criam blocos. Cria bloco, né? Blocos evangélicos. E sai batendo tambor do mesmo jeito. Quer dizer, tem que observar se o inimigo não tá, de certa forma, aí, ludibriando a sua mente. Porque ele é sagaz, ele é inteligente. É uma guerra, você tem que observar. Você tem, como eu citei no início do podcast, se você conhece a si mesmo e conhece o inimigo, não sofrerá nenhuma derrota. Agora, se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Mas se você não conhece nem a si mesmo, nem o inimigo, tu vai perder todas as batalhas. Essa semana mesmo, agora, 3 dias atrás, eu estava conversando com uma ovelha que eu ganhei para Jesus, doutrinei ele, e realmente a gente como é que é? A gente... Disciplinamos ele. Discipulamos, ganhamos ele, era descrente, nunca tinha aceitou Jesus. E muitas pessoas, nós ganhamos ele para Jesus. E essa semana ele passando aqui, né? E já tem mais de 10 anos que ele deixou de congregar com a gente, está congregando mais na mesma denominação, mas em outro lugar. Aí ele passando aqui, eu perguntei para ele, como é que tá a igreja? Tá indo, tá evangelizando? Não, estamos esperando a programação para a gente evangelizar. Vem cá, quando você estava conosco na igreja, a gente ensinava vocês como, não é individual. Jesus não mandou ir de pregar o evangelho, não é individual, você vai esperar que o líder faz uma programação para você poder pregar o evangelho e ganhar alma para Jesus. Você já recebeu uma ordem imperativa, eu falando com ele. Agora, esses 3 dias. Você recebeu uma ordem imperativa de Jesus para você ir fazer discípulo. Então, nós não podemos esperar fazer um projeto de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, de ano em ano, para poder sair evangelizando, depois passa 6 meses de novo. Não. O crente, a vida dele é uma vida de oração e de evangelização. Aonde tiver uma pessoa que não é crente, é um campo missionário. Tem que pregar para aquela pessoa. Tem que estar dentro da gente aquele amor pelas almas. Agora, esperar a igreja programar um dia de evangelismo, está tudo errado. Isso é que tem que ensinar na igreja.
Olha, você tem que evangelizar todo dia, se você tiver tempo, lá no trabalho, na faculdade, na oficina, onde você estiver. Tem uma pessoa descrente, fala de Jesus. Agora não, estou esperando criar um dia do evangelismo para poder evangelizar. Aí os crentes ficam... Aí o que muitas vezes, pastor, falta uma referência. Aí me faz lembrar lá de Juízes, o capítulo 21, o último capítulo, e o último versículo 25, vai dizer o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto ao seu coração. Quer dizer, não havia uma referência. E o rei na época era um padrão, um modelo de vida, de conduta e de normas que o povo seguia, né? O rei. Então não havia rei naquela época. Quer dizer, cada um fazia o que achava certo. Quer dizer, não tinha referência. Alguém que se colocasse na posição como denominador ali, um divisor de águas. É o que muitas vezes os líderes hoje, ou aqueles que ocupam, vou nem dizer que sejam líderes, né? Mas ocupam certos cargos de liderança, mas de líder não tem nada. Porque estão lá porque foi colocado, as situações o alçaram aquela posição, mas diante de Deus, se for diante do céu, não é líder para Deus, foi colocado naquela posição. E ali muitas vezes, por falta dessa referência, as pessoas estão perecendo, por falta dessa pessoa que seja uma referência, um exemplo, um padrão que Paulo nos ensina lá em 1 Timóteo 4, versículo 12, onde ele diz: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te exemplo, padrão dos fiéis, na palavra, na pureza, no procedimento, no amor, na fé. Sempre. Então, a gente observa isso aí, pastor, pessoas perdidas, faltando referências, mas você e eu somos chamados a buscar, já que você não vê do lado de fora que alguém, um líder, alguém de certa proeminência da sua denominação religiosa fazer, você tem que ser essa pessoa. A Bíblia nos diz... Porque, Sim, pode falar, pastor. Porque se o líder, ele realmente doutrinar os crentes para evangelizar, e ele for na frente, os crentes vão. Exemplo, né? Porque ele vê o líder evangelizando, mesmo que ele vá só, mas daqui a pouco ele vai ter uma equipe atrás dele, porque ele vai ficar com vergonha. Rapaz, o pastor, o líder, o dirigente, ele está na rua com a Bíblia pregando, a gente está vendo ele aí andando de a pé pregando, aí, meu amigo, vai ter um batalhão também atrás pregando. Então, a pessoa tem que pregar, falar e fazer. Jesus, ele mandava e ele ia na frente. Olha, você vê que lá em Mateus 9,35, a Bíblia diz: percorria todas as cidades e aldeias. Jesus, de a pé, percorria todas as cidades e aldeias, ensinando também nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha aí como é que Jesus era. Não mandava, não. Os discípulos via Jesus caminhando e indo. É só falar, não. Ah, irmão, eu ganho tantas almas por ano, ganho tantas almas por mês, mas eu estou vendo. Eu não vi nenhuma vez na rua, pregando o evangelho, com a Bíblia na mão, entrando nas casas, não vi. Muitos líderes eu nunca vi. Aí fala, é muito fácil com o microfone falar. Agora eu quero ver caminhando. E aí nós temos que se esperar em quem? Em Jesus, né? E percorria todas as cidades e aldeias. Olha o tanto que Jesus andava. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, nas sinagogas. Não era só dentro do templo, não. Na sinagoga eram os templos naquele tempo, né? Então a sinagoga era pequeno casa, templo, que naquele tempo o povo não podia ir para o templo, que era em Jerusalém. Então, naquele tempo, Neemias, né? Acho que ele autorizou fazer as sinagogas nas cidades, para o povo congregar. Então, Jesus ia naquelas sinagogas e pregava o evangelho nas ruas, nas aldeias, nos campos. E as pessoas, a multidão acompanhava Jesus. Então, o que está precisando hoje é isso. Ah, mas ninguém está evangelizando. É porque os grandes, os líderes, a gente não vê evangelizando, os crentes ficam... Muitas pessoas aí desorientadas, perdidas, inseguras, cheias de dúvidas, incertezas. E nessa situação, pastor, há o refúgio na palavra, que lá está a luz, que vai abrir o entendimento da pessoa, né? A Bíblia diz lá no Salmo 119, versículo 130, que a exposição das tuas palavras traz luz e entendimento aos simples. Então, você está perdido, está nessa situação, não se deixe levar por que talvez o líder está fazendo. Veja o que a palavra ensina. Atos 17, verso 11, a parte B vai dizer que os bereanos, toda vez que Paulo ministrava a eles, eles iam conferir nas Sagradas Escrituras. Então, está perdido,
pastor falou no início aqui do podcast. A primeira situação é trazer luz para o teu caminho. Assim como a mulher da dracma. Ela foi procurar a dracma, a primeira coisa, ela acendeu a luz. Acenda a luz dentro de você. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ao você acender a luz dentro de você, ou seja, ao você ler, meditar na palavra de Deus, você vai abrindo o entendimento e observando que você está numa guerra. E nada nessa vida, nem ninguém vai te enganar. Não se deixe levar por essas pão com circo que tem por aí, não. É tanta festa, é tanto movimento, né? Chamam, de certa forma, algumas bandas, aí agita o povo e o povo é pulando. É igual o canguru, é pulando. De que vai te adiantar pular tanto assim? Quando sair de lá... Cadê? Então a pessoa sai de lá vazio, totalmente... Pô, não mudou nada, porque o que muda é a palavra. E os líderes, muitas vezes, com medo de perder o povo, de ver multidões, não nem para a palma da pessoa, não. Quer ver só o movimento de pessoas. E você pode estar sendo levado à perdição, mesmo trilhando no caminho. Por isso Paulo diz lá em Romanos 14, verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, observe se você não está perdido. Siga o que a palavra ensina, siga o que ela menciona, porque nós estamos vivendo uma guerra. E ao vivermos uma guerra, nós temos que ter armas. O pastor citou aqui algumas armas, e a Bíblia fala a respeito da armadura. Já lá em Efésios 6, versículo 10 ao versículo 20, você está aqui rapidamente, diz o seguinte, olha, quanto ao mais, irmão, sede fortalecido do Senhor e na força do seu poder. Versículo 11, revestido de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13, tomai também toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Versículo 14, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça. 15, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo do Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 19, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, fazer conhecidos os mistérios do Evangelho de Cristo. Versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Então, pastor, há essa necessidade. Uma vez eu conversando com um crente, já de idade, né? Ele, quando era mais novo, ele tinha sido dirigente de igreja. E ele já está há 80 e poucos anos. Eu conversando, rapaz, mas eu não vejo você aí evangelizando nada. Ele disse, por que eu vou evangelizar? Eu não ganho nada. Quem ganha é que tem que ir, não vai? Eu fiquei calado, né? Ele não foi doutrinado, apesar dele ter sido muitos anos atrás, ele me disse, que foi dirigente de igreja, né? E já agora, com 80 e poucos anos, eu falando com ele, ele disse, não, eles que ganham dinheiro que tem que ir, eu não ganho nada. Mas mesmo assim ele está errado, né? Porque a missão é para todos, né? Ou que ganha ou que não ganha. Porque quando você trabalha para Cristo, ele te sustenta. Ele te dá a condição. Você está trabalhando para ele, não é para homem. Então isso eu coloquei no coração. E de evangelizar, ganhar alma... É o que o Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 58, né? Portanto, irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Não é em vão, né? Então a gente observa aqui nessa situação, vamos aqui já estar caminhando aqui já para o final, muitas pessoas perdidas, né? A gente observou aqui diversas situações de a pessoa estar perdida, tanto no mundo do pecado, que o caminho é Cristo, mas muitas pessoas, ao se converterem a Cristo, entram na igreja, o diabo de forma estratégica acaba enganando, porque ele é enganador, ele é especialista nisso aí. Está lá em João 8, verso 44, a parte B, que ele é o pai da mentira, ele engana. Então observe para você não ser enganado, ludibriado. Ele usa até os da própria igreja. Meu Deus do céu. Ele usa até lá de dentro para te enganar, para te levar de volta para o mundo. E a pessoa tem que vigiar, né, pastor? Tem que vigiar, por isso a leitura da palavra é importantíssima. Não fique perdido nessa vida. Não fique perdido durante a sua caminhada. Vivemos uma guerra. A guerra estará aí, não para. O diabo é um espírito, o espírito não cansa. Ele é 24 horas trabalhando e você tem que estar vigilante, vigilante. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5, verso 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. E a gente observa que o apóstolo João,
no capítulo 2, versículo 15, ele disse assim, para os crentes daquela época e para nós hoje. Ele disse, irmão, não ameis o mundo. Olha aí, o mundo, o que é o mundo? É o sistema do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem é esse amor do Pai? É Jesus. O amor do Pai, que é Jesus, não está nessa pessoa. Porque tudo é concupiscência da carne, né? É concupiscência dos olhos e é soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com a sua concupiscência. Mas os que faz a vontade de Deus, faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, quer dizer, ele está dizendo para não amar o mundo. Como é que vai amar o mundo? O sistema que o mundo oferece. E aí, hoje a maioria está amando o mundo. E trazendo para dentro da igreja. É o sistema do mundo, né? E ele está aconselhando, é um mandamento. Não ameis o mundo. A pessoa não quer que Jesus venha hoje, não. Está só enriquecendo. Dono de tanta coisa. Como é que quer que Jesus venha? Não vem não, meu irmão. Amando o mundo, as coisas que tem no mundo, né? Com concupiscência dos olhos, né? Tudo que vê, deseja. Pode comprar o que vê, tudo. Aí o negócio está cada dia mais enfraquecendo. Porque falar e pregar, tem muita gente falando bonito, né? Pregando bonito, mas não né? vai viver nada. Aí isso aí a Bíblia diz que é soberba da vida, né? Muita gente dando oferta grande para o povo ficar sabendo, para ser igual aquele que quis enganar Pedro, né? Dando oferta grande e tudo, mas a Bíblia diz que é para dar com a direita, para a esquerda não ver. Mas é anunciado, né? Fulano deu tanto, fulano deu isso, fulano deu um boi, fulano deu não sei o quê. Quer dizer, já recebeu a glória. Então os crentes de hoje não estão sendo doutrinados para fazer as coisas para Deus e calar. E além de não estar sendo, aí não vão buscar também na leitura, não lê a Bíblia, né? Não lê a Bíblia. Vai ficar perdido. Aí a Bíblia diz que isso aí é soberba da vida, exalta a pessoa, fica orgulhoso, soberba, né? Então a Bíblia é um livro que realmente ela doutrina a gente, basta a gente ler. Tem que ler, meditar. Gastar tempo em ler a Bíblia, ver como é que é, para ver se a gente foge realmente, né, do desejo da carne. Tá certo. Então louvamos a Deus por mais esse podcast maravilhoso que o Senhor nos concedeu a graça de estarmos aqui. Observe se você não está perdido. Observe, estamos vivendo uma guerra. Não se deixe levar. Cuidado, você só tem uma vida. Cuidado. Deus te abençoe. Pastor, encerre com oração aí. Dê as suas considerações finais. O conselho que eu quero dar a cada um cristão no mundo inteiro é que nem falou Pedro lá no capítulo 5:9, né? Resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem todos os irmãos no mundo inteiro. Então o que você está passando aí, no mundo inteiro os crentes passam. Quem for crente verdadeiro, porque a Bíblia diz que aquele que quer servir Jesus verdadeiramente, piamente, sofrerá perseguição. Timóteo 3:12. Então se você está sofrendo perseguição, alguma luta, isso, aquilo, outro, continua lutando, porque todos os verdadeiros cristãos sofrem esse tipo de coisa. Quando você vê crente que não está sofrendo nada, tudo está bom, está tudo tranquilo, isso, aquilo, outro, você se desconfia, porque não é fácil não. Quem segue a Cristo é luta, né? Aí não falta o dinheiro para pagar uma luz, falta dinheiro para pagar uma conta, falta dinheiro não sei para quê. O dinheiro é curto, mas continua lutando porque não morre de fome não. Deus sustenta cada dia. Vamos orar. E lembra que você está numa guerra. E essa guerra só vai parar quando Jesus te chamar ou que ele vier. Enquanto for cristão aqui na terra, vai sofrer essa guerra e essa luta aqui. Maravilhoso Deus e eterno Pai, queremos te agradecer por mais esse podcast. Senhor, abençoa cada um que vai assistir, que possa colocar no coração de cada um, Senhor, que realmente eles possam estudar a Bíblia e realmente analisar e ver que a nossa luta aqui não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades e principados. E só podemos vencer, Pai, com as armas de Deus. Por isso oramos a Ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Agradeço o pastor por mais essa oportunidade que ele nos concede de estar cedendo seu tempo, sua disponibilidade de estar conosco. Deus abençoe, pastor, cada vez mais por essa palavra abençoada. Agradecemos também a irmã Jaqueline ali na produção. Deus abençoe em nome de Jesus. E você, te convido a se inscrever no nosso canal Renovo da Alma. Tem um botão aí embaixo de inscrever. Você clica no botão inscrever. Em seguida, clica no sino, clica na palavra todos. Deixa o like, a curtida, legalzinho, comenta, pede oração.
quiser adquirir um dos nossos vídeos, dos nossos livros, digite aí quero comprar, dê a sua opinião acerca do tema de hoje, se concorda, crítica, fique à vontade aí, né? Vamos conversar, vamos aí interagir e falarmos aí a respeito da palavra de Deus e crescermos aí uns com os outros. Então, Deus te abençoe, Deus é contigo, Jesus Cristo está voltando, prepara-te e olha, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção, até a próxima, querendo Deus.